dia, eu sou o professor Evandro. Estamos aqui no canal para resolver mais uma provinha, né? A prova do TJ, essa que aconteceu no último dia 31, domingão, né? Qual o objetivo dessa resolução? O objetivo desta resolução é verificar se o gabarito está de acordo com a nossa gramática, ok? Ou se cabe algum recurso para que a gente possa aí ter tempo hábil e entrar com esse recurso, tá bom? Então vem com a gente, vamos resolver essas questões. Espero que você goste. E se gostar, põe um joinha aí embaixo pra gente, ok? Inscreva-se aí no canal e compartilhe nas redes sociais, Facebook, Twitter. E vamos, né, moçada? Vamos resolver mais uma, porque aluno que fica parado não obtém sucesso. Bom dia então, moçada, vamos lá, vamos resolver aí mais uma provinha, aquilo que eu falei no vídeo inicial, né? Vamos resolver aqui então algumas questões visando grau de recurso ou mesmo tentando entender o porquê dessas respostas, ok? Vamos lá então, começamos aí com um texto inicial, beleza? Então, estamos resolvendo aí a prova do oficial de promotoria. Essa prova foi realizada pela banca VUNESP, né, nesse ano, no dia 31 de janeiro de 2016, ok? Domingo passado, tá bom? Então, são questões aí voltadas para gramática e interpretação de texto. Vamos pegar esse primeiro bloco de questões aí, então. Então, vamos lá. Primeira questão aí, uma questão aí já de praxe dessa banca para esse tipo de prova, que está relacionada ao quê? A uma charge, né? Então, uma interpretação de texto. Então, vamos lá. Então, eu tenho lá na minha interpretação de texto, na minha charge, está escrito assim, ó, equipamentos de proteção individual. Aí um espacinho, crise econômica, depois outro espacinho, crise econômica. Então veja, no primeiro momento, o trabalhador, né, ele está todo feliz indo para o seu trabalho, ou seja, a economia está bem, né? Se a economia está bem, eu tenho geração de emprego, então eu estou empregado, eu estou feliz, ok? Estou trabalhando tranquilamente, eu estou tranquilo, não há preocupação. Ok, então a ideia que isso aqui quer passar para a gente é que não há uma crise econômica. Então, a gente entende que aí seria sem crise econômica. Agora, a partir do momento que a crise ocorre, então uma das reações do mercado é a causa do desemprego. Então aquele trabalhador que estava tranquilo, aquele trabalhador que estava garantido em seu emprego, agora fica ali pedindo esmola. Então eu tenho aí como resposta principal para essa ideia, letra A, ok? Ou seja, sem crise, no momento sem crise e no momento com crise. A ideia que quer passar para a gente aí é de oposição, perfeito? Então eu tenho lá a ideia, num primeiro momento lá, sem crise e com crise, né? Então, sem crise e com crise. Sem crise, tudo bem, estou trabalhando. Com crise, então agora eu passo a pedir esmola, ok? A pedir algo. E as demais respostas aí não servem para nós, né? Eu posso entender como causa e consequência. Agora veja, na letra B ele usa sobre crise econômica. Não é sobre crise econômica, não é um assunto que se fala, né? E sim na ausência de crise econômica. Aí na letra C ele fala que é modo. Modo não pode ser, né, moçada? E ele inverteu as posições, ok? Na D de dado, sob. Sob crise econômica, o que significa esse sob? É quando você está acima da crise econômica, tá? E depois sobre a crise econômica. Então a crise econômica está sobre você, né? Então veja, o problema é que aquele sob que você está usando é quando você diz que você está rondando a crise, que você também permeia a crise. Eu estou acima, mas estou sob a, vamos dizer assim, influência, né, da crise econômica. Então, se a crise econômica está sob mim, então eu estou abaixo da crise econômica, estou sofrendo a crise econômica. E não é o que ele quer passar, ok? A mesma coisa em relação lá à letra E, ok? Eu até tenho essa ideia de causa e consequência, vamos dizer assim. Só que a causa é a ausência da crise e não o fato de se ter
a crise, ok? Então, a melhor resposta mesmo aí, letra A. Vamos para a próxima. A próxima, moçada, então já vem aí a parte do texto, ok? E como eu já falei para vocês, é de praxe, né? O que você vai fazer? Você vai ler o texto pelo menos umas 2 vezes, você vai marcar, né? Você vai sublinhar aqueles pontos, aqueles aspectos mais importantes, tópicos frasais, ideias núcleo, né, do seu parágrafo, ok? Então, cada parágrafo tem uma ideia principal. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, nesse primeiro parágrafo aí eu marquei economia muda de direção, variáveis que logo se alteram. Então, pelo fato da mudança de direção da economia, tá ok? Então, ou seja, se a economia vai bem, as variáveis respondem a essa benevolência do mercado. Se o mercado vai mal, essas variáveis também respondem em igual proporção, ok? Elas são alteráveis imediatamente com a mudança também das direções aí do meu mercado. Marquei também nesse parágrafo tamanho das jornadas de trabalho e o pagamento de horas extras. Então, isso são variáveis que correspondem a essa mudança. E outras que são de uma maneira mais lenta, porém mais duradouras. Então, essa ideia daquilo que é rápido e instantâneo e daquilo que demora um pouco mais, porém ele é mais perene, ou seja, ele dura mais, que são a ideia do emprego e o mercado de crédito, né, que geram aí tendências negativas por esses indicadores, então elas são mais duradouras, tá bom? Beleza? Então, assim, cada parágrafo possui a sua ideia principal, tá? E isso seria interessante você marcar. Eu não vou ficar aqui lendo o texto e fazendo essas marcações, porque senão vai demorar demais e não é esse o nosso objetivo, ok? Então, partindo do pressuposto que você já leu o texto aí pelo menos umas 2 vezes e você já fez as suas marcações, vamos então para a primeira questão sobre esse texto. E a primeira questão, ela diz assim, ó: as informações dos 3 parágrafos iniciais do texto sustentam a seguinte ideia. Então, só para frisar aí, os 3 primeiros parágrafos, o primeiro parágrafo é quando a economia, o segundo parágrafo, daí porque são preocupantes, e o terceiro parágrafo, segundo a entidade. Então, o que esses camaradas aí eles querem passar? O que eles querem passar é o que o gabarito aí realmente trouxe para nós, né? O gabarito trouxe para nós aí B de bola, ok? A alteração nos rumos da economia nacional, então ó, a alteração nos rumos da economia nacional fez com que expressiva parcela da população se tornasse inadimplente. Então, essa foi a resposta fornecida pelo gabarito, e diante das outras respostas pela circunstância estabelecida nos parágrafos, é a melhor resposta, ok? Então, veja, ele fala assim, ó, o emprego e o mercado de crédito têm se mantido inabalados. Não, né? Diante de um cenário negativo, pelo contrário, diante do cenário negativo, ele então sofre alterações. Lembram lá no primeiro parágrafo que ele fala que existem variáveis que correspondem imediatamente? Então, a letra A está fora. A Associação Nacional dos Birôs de Crédito tem alterado o tamanho das jornadas de trabalho e o pagamento de horas extras. Não é a associação, e sim a crise, né? A situação que fez com que o mercado se alterasse, e essa alteração então gerou esses problemas. Aí a Associação Nacional dos Birôs foi só um indicador, foi um apontador, ok? Então letra C está fora. O fato de 59 milhões de consumidores estarem impedidos de obter novos créditos limita os prejuízos à economia do país. Pelo contrário, né? Eles, vamos dizer assim, eles agregam esse prejuízo ao país, porque impedem, né, que esses 59 milhões de consumidores gastem mais, aqueçam o mercado, tá? Então, na verdade, esse fato dos 59 milhões de consumidores, o impedimento nele por eles serem inadimplentes, né? Ok? E há sim uma limitação para obter novos créditos, mas ela não limita o prejuízo do país, pelo contrário, ela agrava o prejuízo à economia do país. E o aumento dos créditos aos consumidores teve como consequência imediata, vamos lá, ó, o aumento dos créditos aos consumidores.
Não houve aumento de crédito, pelo contrário, eles foram impedidos de alcançarem novos créditos. É só você voltar lá nos seus parágrafos, você vai ver que isso daí está ali no terceiro parágrafo, segunda linha, né? Ó, 59 milhões de consumidores impedidos de obter novos créditos. Então não houve um crescimento de crédito, e sim houve um impedimento, né, na obtenção desses créditos, ok? Então realmente a melhor resposta aí é a resposta B de bola, tá? Vamos para a próxima? Ok. Questão 3, moçada. As informações apresentadas. Vamos pegar aqui, ó. As informações apresentadas no texto permitem inferir que... Então, quando ele usa esse aspecto, né? Quando ele usa essa forma inferir, tá? Essa palavrinha aqui, ó, inferir, o que ela significa para nós? Significa... entende-se do texto, isso é a interpretação do texto. O autor quis dizer, né? Então chegamos à conclusão que... E aí eu tenho que ter o texto como um todo. Então, lendo o texto aí como um todo, você vai ver que a resposta bate aí com a resposta fornecida pelo gabarito, que foi D de dado, ok? Então, o gabarito aí deu para nós a resposta D de dado. A perda do emprego compromete o poder de pagamento das famílias. Isso aí tá bem claro no quarto parágrafo, que ele diz assim, ó. Causa consternação conhecer a principal razão citada pelos consumidores para deixar de pagar as dívidas. Então, o reconhecimento da inadimplência pelos consumidores vem como explicação a perda de emprego. E aí ele vem que tem forte correlação, então está correlacionado, andando junto com a capacidade de pagamento das famílias. Então a perda do emprego compromete o poder de pagamento das famílias. Então isso é algo que eu posso abstrair do texto. Tá? Agora vamos lá. Letra A diz assim: a maior parte dos devedores se mantém indiferente às suas dívidas. Em nenhum momento, né? Ele está dizendo aqui que ele não vai saldar as suas dívidas. Não houve esse tipo de colocação no texto. E ainda há uma minha-culpa, né? Ou seja, eles assumem o fato de serem devedores, de serem inadimplentes e colocam a culpa no desemprego. B. O pagamento de dívidas aumenta com o colapso da economia. Não, moçada, não é que o pagamento, não, pelo contrário, a falta de pagamento, né? A inadimplência, como ele vê, ele fala assim, a capacidade de pagamento das famílias, né? Isso gera uma inadimplência, isso gera um não pagamento das dívidas. Então a B está totalmente fora, né? O mercado de trabalho lucra com o aumento das dívidas das famílias, pelo contrário, né? Ok? Então, ele fala aqui que é o seguinte, ó, esse não pagamento, né, isso gera um problema ao mercado, ok? Onde eu vou ter até situações de desemprego e por aí vai, ok? Aumento no desemprego, também relacionado aí a falta de dinheiro circulante, né? Ok? Então, o mercado de trabalho lucra? Não, pelo contrário, falta dinheiro no mercado, ok? Beleza? A falta de crédito desacelera o endividamento das famílias. Pô, pelo contrário, né? Ele só aumenta, ele só agrega o endividamento. Já que eu não tenho de onde tirar dinheiro para saldar aquilo que eu estou devendo, eu vou ficar devendo cada vez mais, através de juros e por aí vai. Ok? Então, realmente, melhor resposta aí, D de dado. Vamos para a próxima. Questão 4. Na passagem do quarto parágrafo, causa consternação, né? Causa consternação conhecer a principal razão citada pelos consumidores. O termo em destaque é sinônimo de... Moçada, aqui é uma questãozinha que está relacionada à semântica, significado de palavras. Essa banca, assim, a gente já viu em outras provas de escrevente, né? Ela gosta desse tipo de questão, ok? Até mencionei com os alunos que fatalmente esse tipo de questão iria cair e está aí. Eu preciso conhecer o significado da palavra consternação, tá?
Então, consternação, moçada, está relacionado com uma agitação, com uma revolta, tá? Isso é o que significa a palavra consternação. Então, a palavra que mais se aproxima disso daí é comoção. Deixa eu marcar aqui, comoção. Então, é a resposta fornecida pelo gabarito e a que melhor se encaixa pelo contexto da palavra consternação. Ó, resignação significa submeter-se. Ele não fala por causa da submissão, não é. Indignação é ira, é ódio. Pô, tem gente que talvez tenha marcado aí, pô, a pessoa está com ódio, né? Não, ele fala assim, que o que causou uma consternação, uma comoção, uma revolta ou uma agitação, né? É conhecer a principal razão citada pelos consumidores, ok? Então, indignação está relacionada a ira, raiva, ódio, não é essa a ideia. E sim, é uma, vamos dizer assim, agitação das pessoas em relação a essa afirmação, né? Uma irritação, moçada, também significa cólera, reação exagerada. Então, assim, não dá para entender isso muito como consternação. Satisfação é aquilo que é suficiente, também está fora. E comoção, então, fica como melhor resposta, ok? Então, vamos voltar ali no quarto parágrafo, você vai entender, ó. Então, ó, vou ler um pouquinho antes. O terceiro parágrafo. Segundo a entidade, havia, em outubro, 59 milhões de consumidores impedidos de obter novos créditos por não estarem em dia com suas obrigações. Trata-se de alta de 1,8 milhão em 2 meses. Causa consternação, ou seja, causa uma agitação, tá? Posso até entender aí como uma revolta popular, vai? Conhecer a principal razão citada pelos consumidores para deixar de pagar as dívidas, a perda de emprego. E aí vem que tem forte correlação com a capacidade de pagamento das famílias. Então veja, aqui, embora indignação e irritação estejam aí relacionados com ira, ódio, raiva, tá? Mas são, vamos dizer assim, de uma maneira exagerada. E consternação significa apenas uma agitação, tá? Então, poderia até entrar aqui como essa ideia de revolta popular, tá? Mas não como ira, como ódio, como uma reação exagerada, tá? Por isso que comoção fica como melhor resposta pra gente aí também, tá bom? Então, por enquanto o gabarito tá valendo. Ok, então, moçada, eu vou dar uma interrompida aqui, tá ok? Vou parar aqui a resolução. Parei aqui a resolução na questão de número 4, já está dando aí mais um pouquinho de 15 minutos, né? Por volta aí dos 17 minutos. Então, para não ficar enfadonho, para não ficar chato, eu vou cortar e vou fazer aí uma parte 2, uma parte 3 e assim sucessivamente para que a gente possa discutir calmamente essas questões. Bom, espero que você tenha gostado até aqui e vamos para o próximo vídeo, ok? Grande abraço, beijo no coração, até o próximo vídeo.